E aí, turma, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um episódio aqui do meu podcast. Obrigado a todo mundo aí que está ouvindo, dando feedback, comentando, divulgando. Bem legal as respostas de vocês, os comentários e tudo mais. E hoje eu recebo um cara muito especial aqui para mim, o Stan. E o Stan, gente, ele é um xamã, né? Um terapeuta xamã. É o Stan Tehuantepelt. Eu não sei se eu sei falar o sobrenome dele direito. Eu acho que eu poucas vezes falei o sobrenome dele. Sempre falei Stan ou Stan do Tambor, que era como é conhecido também. E aí eu queria fazer uma introdução aqui do Stan, falando do currículo dele, que ele me mandou uma apresentação, que é uma coisa, eu acho, impressionante, assim, né? Ele é líder da Busca da Visão há mais de 30 anos, né? Que é uma experiência incrível que eu passei, a gente deve falar sobre isso hoje. Ele é chefe da ANAC, do Fogo Sagrado, do Statilatlan do Brasil, que eu também nunca sei acertar o nome direito, eu deveria saber, porque andei bastante com essa galera, então desculpa por isso. Homem Medicina, cara, que é uma coisa muito, muito legal. É dançante do sol, ele é dançante dos espíritos, carregador de chanupa, como eu. Ele é drum man, né, que é o homem da bateria, do tambor, mestre de cantos e instrumentos cerimoniais. Tem um trabalho com a música e a música dos povos originários, muito legal. E é músico-terapeuta, né? Temascalzeiro, faz temascal, líder de cerimônias. Ele também manja dos florais, ele é terapeuta sistêmico, ele é formado em anatomia oculta e sistema de chakras, terapeuta quântico e PNL. Gente, é um currículo assim que vai e não acaba, entendeu? E segue crescendo, inclusive. Então, é uma figura que se dedica e estuda bastante, né, inclusive, e está hoje aqui conversando comigo e com vocês. Mestre, obrigado novamente, que bom que você está aqui, muito bom poder falar contigo. Fábio Lins! Podcast do Fábio Lins. Salve, salve, Flávio. Que alegria, né, amigo? A gente poder, assim, estar aqui para bater esse papinho e poder compartilhar aí com a galera que te escuta, com a galera que sempre te acompanha, que sempre, né, de alguma maneira aguarda aí as novidades. E a alegria, né, da gente estar aqui, podendo trocar uma ideia e fique à vontade. Estamos em casa mesmo. Estamos mesmo. E você tem uma casa incrível aí, a gente estava falando sobre ela agora há pouco, né? Essa vista sua é impressionante, né? Eu que olho aqui e, e vejo uns prédios encardidos aqui pela janela. Eu vejo essa vista da sua janela aí, cara, que coisa maravilhosa. Você tá onde? Em qual cidade? Eu estou, né, em São Paulo, Cotia, né, Uhum. dali, né, para quem aqui conhece São Paulo, né, da estação do Butantã até aqui, sem trânsito, dá uns 35, 40 minutos. Com trânsito, 1 hora, mais ou menos, você está aqui nesse espaço, né, chamado Aos Filhos da Terra, que está aqui em Cotia, está aqui próximo, aqui do lado, né, bem dentro da reserva florestal do Morro Grande. É um lugar Uhum. aqui com natureza, onde tem esse privilégio de, dentro desses tempos, também poder ficar mais ainda intocado por aqui. E aqui é um lugar onde acontecem assim, vivências, cerimônias, treinamentos, terapias, workshops, né? É um espaço assim para ir para os irmãos assim como tu, né? Aos Filhos da Terra. Aos filhos da Maravilhoso. terra. Maravilhoso. Esse nome é incrível também, né? Ô, Stan, a gente se conhece já faz uns anos, assim, né? E a gente se cruzou lá pelos caminhos de Segalquia. Igual a Urubici, Santa Catarina. Exato, exatamente. E você é um cara que já nasceu
numa família de pessoas voltadas para a natureza e terapias, assim, ou foi uma coisa que você foi desenvolvendo por conta própria, assim, foi algo que... Não, comigo, assim, eu fui... Meu pai, minha mãe é nativa, é índia, né? De ramificação Tabajara, Guarara, e meu Uhum, pai é branco, uhum, de descendência holandesa, né? Vamos dizer assim. E eu fui criado pela minha avó na aldeia, na cidade do Ipu, Ceará. Minha avó era uma rezadeira, curandeira, parteira, raizeira, mulher, avó, ser humano, e era uma pessoa que já tinha, vamos dizer, por natureza, uma percepção apurada dessa relação com a natureza, com a vida, com o planeta, e por ser criado por ela ali até os 10 anos de idade, ela, aos 5 anos de idade, ela me apresenta ao fogo, hum, né? Me apresenta ao fogo, falando do caminho, falando para que andasse assim, bem guiado, bem protegido, essas coisas assim, né? Mas também anunciando uma relação, vamos dizer, com esse olhar diferenciado, né? Com essa relação com o bem-estar, com a cura, essa relação de respeito com a vida, com o planeta, com os rios, com as árvores, com tudo, essa relação dessa integridade, né? Ela sempre me disse isso. E aí, por volta dos 10 anos, eu fui morar no Rio de Janeiro, fui morar no Leme, no bairro do Leme, Rio de Janeiro. uhum, uhum, Morava ali na Aurelino Leal, com Gustavo Sampaio, que ficava uma quadra ali da praia, e bem já no final, próximo ali ao Forte do Leme, ali eu tinha o Colégio São Tomás de Aquino, ali era onde eu cresci ali, vamos dizer, dos meus 10 anos até os 24, 25 anos, mais ou menos eu cresci por ali, estudando ali, né? E por ali já também chamando as turmas, né, para entrar, porque também tinha uma coisa de preconceito muito grande, sabe? Que isso foi um grande desafio. Você uhum, chegar de uma aldeia cabeludo, nordestino, nativo, e de repente, sabe? Então, era inevitável as zoações, né? Que hoje tem o nome de bullying, né? Mas uhum, lá uhum. atrás era encarnação, era tudo Sim, isso, e era um processo assim, mas eu tive... Você sabe que isso vem a importância assim da educação consciente, né? Porque eu tive um preparo muito legal para isso, né? Porque tanto a minha avó me falava sobre isso, e quando eu reencontrei minha mãe também, ela disse: olha, é diferente, vai ter pessoas assim, vai ter pessoas assado, vão te zoar por isso, vão te zoar por aquilo, vai disso, vai daquilo, mas não cai nessa, não, 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 não seja reativo, sabe? Não entra uhum, dentro de uma reatividade e e eu fui seguindo isso, né, cara? Seguindo isso, mas eu também era muito ágil, porque quando eu chego, eu vou me envolvendo e, de repente, os amigos que iam precisando iam, de repente, pedindo ajuda. Então, tinha sempre amigos tomando banho de ervas, tomando, sabe, chás, fazendo coisas ligadas a isso, exercícios, saíam para fazer pequenas meditações, fazer meditações de 20 minutos, sabe, molecada, assim. uhum. Não, vamos meditar 15, 20 minutos, que era o que a paciência dava, né? 12 anos, 13 anos, né? A gente Sim. propôs justamente meditar dentro disso. E aí foi, Flávio. Então foi, Fábio, fui crescendo dentro disso, ao mesmo tempo sempre me aproximando de pessoas mais velhas. E aí, quando a gente sai de aldeia, de comunidade, sai assim pronto para estudar algumas coisas, ou é antropologia, ou é medicina, ou você acaba fazendo sociologia, né? E Hum, a hum. advocacia, Ah, né? Que é? é uma coisa,
É, Aham, porque você vai entender de aham, leis e de medicina, né? Lei de saúde, que é uma coisa aham, fundamental hoje dentro das terras. Então, uhum, você vai perceber aí que dentro dessas tradições originárias, como estão sendo chamados agora, né? uhum, Já não, uhum, os nativos já não querem mais ser chamados de índios por conta desse equívoco de descobrimento, né? uhum. Sim, sim. Você imagina que leva um termo, né? Que é um termo que vem de um erro, vamos dizer assim, E e se que fica a mantém, história né? das Índias, dos índios, né? Uhum. Até tentam florear aí por um certo tempo, dizer, ah, não, é índios, né? Estar em Deus, né? Estar em Deus. Ah! Não, mas é, Rolou um floreio desse, eu não sacou? sabia dessa, não. Não sabia dessa, não. Índios, estar em Deus, estar em Deus, né? Mas Então, aí, aqui que a por gente isso que que. tem uma piada assim que os índios brincam assim entre si, que eles dizem assim, e aí, como é que vai? Tudo índio. E no mais, tudo víndio. E a fé? Índios. Tá tudo certo. Então, entendeu? Entendi, Então, entendi. só que hoje tem esse movimento, né, de realmente serem tratados como filhos da terra, como os povos originários, né? Mas Uhum. tem essa relação, né, que se tem. E com isso esses estudos. Então, mas paralelo a isso, eu sempre fui estudando fitoterapia, aromoterapia, florais, astrologia, fui estudar essa PNL, massagem ayurvédica, né? Tem um estudo todo dentro da medicina ayurvédica mesmo, como formação, né? Então, estudei um tempo, abandonei medicina no meu terceiro para o quarto ano, faculdade de medicina, por exemplo, Uhum. porque eu já me relacionava com isso. E aí, já aí com os meus, vamos dizer, fazendo cerimônias, já fazendo rodas, já batendo esse papo, né, no sentido de apoiar. Aí começou aí com os meus 22, 23 anos. 23 anos, para ser mais preciso, 23 anos, e aí eu já fui, vamos dizer, exclusivamente dedicando totalmente esse caminhar, né, onde conhecendo outros lugares no planeta, visitando, conhecendo outras comunidades, fazendo parcerias, fazendo isso, mas sempre tive envolvido com o processo de desenvolvimento humano, né, Uhum. de apoio dentro dessas ferramentas que podem ajudar as pessoas a se livrarem de tudo aquilo que é um equívoco, né, sobre si mesmo, sobre esse entendimento, esse sentimento, tudo aquilo que chamam de sombras ou de egos, né? Que essas facetas que fazem as pessoas serem todos os personagens menos aquilo que se é. Sim, sim, cara. E essa coisa dos personagens, na sua trajetória, você passou por esses desafios também, assim, de se entender com, inclusive com essas mudanças e essas diversas interferências e origens, né? Porque você falou, pô, minha mãe é indígena, aí o meu pai holandês, é isso? Branco de descendência holandesa. Branco, descendência holandesa. Aí você vem do Nordeste, aí vai para o Rio. E, e aí, que é uma comunidade ali, puta, super urbana, é, no E que Lem... assim, o meu pai era é, e onde o meu pai era porteiro de edifício e minha mãe era doméstica. Uhum, uhum, Entende? Onde eu sou ali o filho do porteiro, uhum, uhum, um lugar onde assim o termo da época era onde os playboys, que é assim chamados playboyzinhos, naquela época era o termo, né? Mais uhum, tarde veio ser Mauricinho, enfim, esses rótulos que se dão à classe,
E era uma coisa assim muito desafiante, né? Muito desafiante, porque uma exigência, se você não é de determinada classe ou determinadas marcas, tudo isso, né? É muito interessante, porque nesse meio de trajeto eu também fui me destacando, né? Eu tive envolvido com luta, né? De treinar, tive envolvido com, fui jogar rollerball, joguei na equipe de company, de oxigênio, na época tinha um Roxy Roller, que era no Tivoli Aham, Park, na tá. Lagoa, né? Onde ali Rollerball tinha, é tipo aos sábados, um... onde tinha um drive-in enorme. Nossa. E é um... É tipo um... É tipo com patins, é isso? O que é rollerball? Com patins, era jogado rollerball com patins, tu imagina, né? Todo delicado, né? Então, tive uma época assim onde o pessoal sabia que eu era bom de luta, que eu não. Então, tive que, de uma certa maneira, me impor. Nunca fui de briga, viu? Na minha vida, até hoje, em termos de briga de rua, eu briguei 4 vezes somente, Uhum, né? uhum. Duas delas por conta de briga de turma, de amigos, Bareme, indo para o Lido, e nessa mesma época eu jogava futebol de areia também no Embalo, né? Que era o time ali da comunidade, ali do Chapéu Mangueira, que é um do lado do outro. Tem o Chapéu Mangueira, tem a Babilônia, ali onde mora a Benedita, tudo isso. Mas no meio disso aí tudo, eu fui crescendo com uma galera meio que artística também, Fábio, porque eu Tá, tá. morava ali num prédio onde morava o Wilton, morava a Giovanna Antonella, a mãe dela, a Sueli, o irmão dela, o Léo, Uhum. ali estava junto com a família, sempre ali do Mário Lagos, que tinha um Jimmy, né, que foi um personagem aí, e que me levou assim, e por isso tudo, por essa ferramenta, eu fui fazer tablado na Gávea. Uau, tá. Uhum. Então, já aproveitando tudo isso ligado à expressão, né, a tudo que brota de dentro, enfim, todos aqueles exercícios que você conhece, né, de comunicação, então foi muito interessante assim, né, porque eu sempre tive envolvido com a arte, porque eu também Uhum. dançava, então eu estava no esporte, estava na dança e estava, vamos dizer, no mundo holístico, nas terapias holísticas, né? Uhum. Onde o xamanismo ainda não tinha muito essa palavra, onde o xamanismo começa a ser conhecido em 92. 1992, na Eco 92, em que eu vou participo lá junto da Aldeia Global, nas comunidades nativas, né? Onde esse movimento vai trazendo do xamanismo, porque logo quando estoura, aí começa a sair reportagem na Veja, na revista Marie Claire, numa série de coisas assim, e de repente a mídia coloca um pouco como uma coisa assim alternativa, sabe? De de Uhum. experiências, aí vai entrando essa coisa do Daime, né, da ayahuasca, as associações, a plantas de poder, a tudo isso, e de repente fica um universo que começa a ser associado somente à planta de poder, né? Xamanismo, É. planta de poder, ayahuasca, rapé, e isso era pouco falado também, mas depois, quando vai chegando assim, 98, 99, 2000, isso tem um boom muito grande. Quando eu venho para São Paulo, trazendo a convite da Pagéia, uma escola que fica no Itaim, que foi pioneira no sentido de xamanismo no Brasil, da Uhum. Carminha Levi, Uhum. e levou esse movimento, que ela vem de uma escola do Michael Hanner, que é um xamanismo urbano, que se utiliza técnicas nativas dentro do campo terapêutico, Tá, dentro do tá. campo de expressão. Uhum. Entende? Uhum. Desde música, danças, ervas, animais de poder, estados alterados de consciência, né? Tudo isso, e ela leva isso para a escola que estava começando aí a surgir a Unipaz, né? A Unipaz,
como escola de formação holística, onde ela leva para isso, e eu venho trazer essa visão nativa disso, porque por volta dos meus 16 para 17 anos, eu tive com os dinés, em Novo México, Estados Unidos. Quem são os Né? dinés? Daí, os dinés são os navajos, que Os vivem em navajos. Albuquerque, nos Estados Unidos. Mas o nome deles mesmo é Diné, na nação Diné. Navajos é quase que um termo pejorativo, que nem Sioux, como chamavam os Lakotas. Os franceses, naquela história de guerra, né? Sioux, cachorros loucos, cachorros doidos. Então, daí vem a minha história de unir o xamanismo, vamos chamar assim, a tradição brasileira com a tradição norte-americana. Aí eu começo a tomar contato com isso que chamamos, né, que você já deve ter participado de cerimônia de meia-lua. E tradicionalmente vem da NAC, né, da Native American Church, da Igreja Nativa Norte-Americana, que foi um jeito de se blindar, né? Foi criado o termo igreja, embora não seja igreja, mas puramente por uma liberdade, né, de poder praticar suas cerimônias com a medicina com peiote. Você é chefe da ANAC, e como que isso se dá? Porque você já tem uma história sua, né, da sua família, e os seus estudos no Brasil, você teve que ir lá nos Estados Unidos? Como que... Isso se deu assim, isso se deu porque, por volta aí dos meus 16, 17 anos, eu fazia parte de uma companhia de dança chamada Encena, né? E que estava muito, nessas épocas aí, estava muito em moda aqueles músicas lambada, caomas, danças swingadas e tudo, eu fazia parte. E aí vou fazer uma apresentação na Espanha, em Barcelona, e lá tem um caizinho, né? Um cais, um lugar que vem de feirinhas, sabe, coisa de artesanato, e que tinha essa família de Diné que estavam vendendo joias nativas. São lindas joias dinés, assim, né? Com pratas, turquesas, maravilhosas, assim. E ali conversando com uma nativa, e eu não falava inglês, e ela vem de uma ramificação de Diné que não fala inglês, fala o espanhol, porque não fala a língua do conquistador, entende? Tem umas ramificações que tem gente que fala, mas tem gente que dentro da família se recusa a aprender a língua do conquistador. Né? E aí, você precisa conhecer meu avô e tal, que ela me viu com pulseiras, né, com coisas assim, e outra, de onde que é, de Brasil e tal, ser meu avô. Aí esse Diné, né, que coincidentemente estava lá, coisa rara, me convidou, falou assim, você vem para a reserva, vem me conhecer, vem ficar um tempo lá e tal. E aí eu estava num auge, assim, vamos dizer, de uma carreira, né? Tinha sido convidado assim para dançar com umas outras equipes, inclusive sendo chamado para ser um coreógrafo cultural, tipo um coreógrafo folclórico, sabe, assim, E passou 2 meses, eu peguei uma passagem e fui para lá, né? Consegui o visto, como me mandaram uma carta convite que eu iria prestar serviços culturais para uma outra nação. Então, eu não tive dificuldade do visto, porque era um colaborador, e tinha pintado uma carta convite. E aí, a partir daí, eu começo a ter esse contato, né, de aprender sobre as canções, sobre cura, a parte, né, terapêutica, nativo conhecimento dos planetas, das direções, da relação que se tem com a vida, que é uma coisa maravilhosa, é uma coisa assim. E eu sempre tive uma particularidade, porque eu sempre fui muito São Tomé, né? Então eu digo que eu não conheço pessoa mais cabeçuda do que eu.
né? Então eu sempre tive muito a questão de entender, vamos dizer, a lógica da coisa, né? Onde que faz sentido as coisas, e principalmente porque são culturas que trabalham por detrás das crenças, entende? Então, assim, olha, você vai ver, Fábio, que você é um personagem, veja aí, o que você criou para poder existir? Quais foram os teus parâmetros, né, de Uhum. sobrevivência? Então, você passa a compreender esses parâmetros, onde, a partir desses parâmetros que não te servem mais, que te foram úteis, mas não que te servem mais, para você se livrar dele. E entra o hábito, o comportamento, o vício, uma série de Sim. coisas. E aí, nessa pegada de estar por lá, fui conhecendo meia-lua, fui conhecendo as cerimônias, fui conhecendo, daí começa isso aí tudo, né? Onde eu tive contato, né? Mas hoje é aqui dentro aqui do Fogo Sagrado de São Paulo, né? Que tem um primeiro, que é lá o do Aurélio, né? Como, Uhum. como chamamos, o chefe dos chefes, o chefe das outras igrejas, né? E aí tem um Haroldo que traz, né, o fogo sagrado de Satchilatla do Brasil, né, onde ele cria aí a primeira, vamos dizer, instituição, né, Uhum. onde está em Sim. Joinville, onde acontece lá em Urubici, né, lá em Sim. Sevalquia. E aí, em seguida, a partir dessa união, né, dessa fusão, sabe, a fusão, meio tipo Dragon Ball, a fusão, a gente faz a fusão desse conhecimento que eu já trago, com esse conhecimento que o Aurélio, a escola ali, a galera ali de Sevalquia traz, e aí trago esse desenho para cá, para São Paulo, né, que fica Fogo Sagrado de Satchilatla do Brasil, SP, São Paulo, né? Então, aqui Sim. daqui de São Paulo, eu, vamos dizer, sou o líder, o chefe, o gestor, o cabeça, e há lá do Aham. Sul, a do Sul, lá até o Haroldo, né? Haroldo, Eliane, Tralo, que aí entra a companhia toda, né? Que é Sim, essa que relação que tem é. com as cerimônias aí, que algumas você já participou, Dança do Sol, Busca de Visão, cerimônias Sim, de meia-lua, dos onde, quatro tabacos, né? onde a gente se conheceu, né? Você conheceu lá. É, e é um negócio assim que, cara, para mim Aliás, eu parece te vi de longe fazendo a piada bicicletinha, se eu não me engano. a bicicletinha. Era alguma coisa da bicicleta, alguma coisa assim, eu não me lembro mais, eu só me lembro que envolvia bicicleta. Hum, mas isso foi lá na montanha ou foi, você viu na TV? Lá na montanha, perto ali da árvore, naquelas brincadeiras ali, foi por ali, assim, naqueles improvisos do momento. Ah, sim, sim, sim. É, eu tinha mesmo uma piada com bicicleta. Realmente, agora que você falou, já nem lembro mais qual era a piada, mas eu tinha um negócio com bicicleta, assim. É, cara, era demais, era demais. E eu brincava com o Ramon, né? Com o E, Fantoche Z, que hoje eu recuperei, cara, porque eu tenho, ele tá aqui, ó, até hoje. E eu tô usando ele nos vídeos até que eu faço toda semana, ele aparece. E eu acho demais que ele tá participando aí agora também dos processos aí. Ô, Stan, desculpa que mas foi lá, né? Então foi ter ah, sim, como, fala, des- desculpa. duas desculpas. Uma que eu não falei seu sobrenome direito, né? Como que eu falo ele direito? Teuantepelt? O Stan, o Xanian, na realidade, Xanian, essa escrita do Xanian é uma, vamos dizer, uma criação minha, porque a pronúncia certa é Xanian, Tian que é em Anhan. Ah, Ninhan. E o Tehuantepelt foi o nome que o Aurélio me deu, que significa entre montanhas. O Tian'an é águia dourada que canta, uhum. né? E o Tehuantepelt por entre montanhas. Mas é Stan tá ótimo, já sou eu. Sim, sim. E outra desculpa que eu tô ainda com registro de falar indígena, né? E é nativo ou nativa, né?
Eu até te perguntei uns tempos atrás, né? Tava com essa dúvida e tal. Aí você falou, não, povos originários, né? É o mais adequado. Só que aí eu ficava falando, pô, mas quando eu vou falar É de uma agora, nesse, pessoa, uhum, nesse quando eu agora vou. tá se exigindo, a galera está nesse movimento por Uhum, conta principalmente dessa essência mesmo, né, cara, da essência, porque assim a gente vive assim num país assim onde muito pouco se olha, né? Então você imagina que eu venho de uma ramificação de família dos Tabajaras lá do Ceará que desapareceram, cara. nossa, sim. Desapareceram. Então hoje assim, é, agora vamos dizer de 4 anos para cá é que o olhar está ficando mais fixo aí dentro dos povos originários e está se dando uma atenção a isso tudo que ocorre, porque o excesso de extravio de recursos fósseis no planeta está demais, Uhum, né? Que vai de petróleo, de gás, de cristais, de pedras, de areias, de rios, de nascentes, né? De como se diz, desses veios, né? De mananciais. uhum. A Então, água também, né? Tudo, a água madeira, tudo. é algo assim onde está muito gritante, né? E, ao mesmo tempo, o olhar à vida, Fábio, sabe? O respeito, cara. Uhum, O uhum, respeito à vida, entende? Quando a gente pensa em respeito, e vive o respeito, desde o respeito pela tua saúde, pelo teu corpo, pela tua integridade, né? O respeito ao espaço sagrado, o respeito à árvore, à minhoca, sabe? uhum, A tudo isso que faz parte da vida, né? E que hoje, de uma maneira inevitável, né? Dentro de informações que a gente tem de genoma, de DNA, de tudo, né? Que 99, alguma coisa por cento do nosso DNA contém toda forma de vida. Então, literalmente, quando a gente diz, né? Aquele termo, né? Por todas as minhas relações, né? Ou mitacoiace, né? Essa expressão Lakota, muito utilizada nos círculos de cerimônias ou do Caminho Vermelho, que diz isso, por todas as minhas relações, né? uhum, uhum. Então, é, 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 é Só muito para difícil, né, que as pessoas hoje não vejam. Sim, só para quem está acompanhando a gente aí, o Stan tá falando dessa saudação, né, que é muito utilizada assim, né, nesses encontros assim, que você já falou com uma pronúncia que eu não conheço. Vou até te perguntar sobre isso, mas que eu falo arro metaquiase, né? Mas acho que já estou falando errado não, também. não, o Metaquias ficou abrasileirado, ficou Ah, segualquiense, Metaquiase, né, um jeito. entendi, entendi. Então, e essa saudação a gente sempre utiliza, né? E tem uma coisa bonita assim de um significado que é por todas as nossas relações e uma coisa que eu acho muito legal também que é quando a gente está ouvindo alguém falando e você concorda com a pessoa, você apoia, você entende, você quer expressar e tamo junto, a gente manda um arro ou um ahá, né, no meio do papo ali, ó, arro, tamo junto, né? Só para É, explicar para quem que é tá, como de para quem tá. coração para coração, né? Tipo, Hum, significa faço das suas palavras, apoio o que você está falando, uhum, uhum, apoio o que o teu coração está expressando. Então, os homens dizem arro e as mulheres dizem ahá, uhum, né? uhum, Mais suave. E é como isso, né? Que é de coração para coração. Eu apoio a tua iniciativa, eu apoio o que tu está dizendo. E para isso, e é muito interessante, né? Porque o que a gente conhece hoje como Congresso nasce dentro dos círculos cerimoniais nativos. O uhum. talk-stick, né? O bastão da fala, que é quando você está com o bastão da fala ou quando você está com o tambor. E que trabalha uma coisa fundamental, que é a escuta. É, é.
entende? Porque o que muita gente quer é ser ouvido. Uhum. E nesse momento, você sabe que tem ali corações te ouvindo, que realmente tem uma boa galera ali que está te ouvindo. Uhum. Uhum. Né? Então, nesse momento, surge aí essa história de parlamento, de congresso, disso tudo, do papel da escuta, entendeu? Do círculo, né? Do simbolismo do bastão que fala. Se eu estou com bastão, todos têm que me ouvir. Então, Uhum. ninguém vai Uhum. atropelar, porque você vai ter o teu momento do bastão ou você vai ter o teu momento do tabaco. É isso, é isso. Nossa, Stan, e olha só, você matou a charada do que a gente vai fazer aí nos Filhos da Terra, cara. Porque é o seguinte, eu com a minha companheira já faz alguns anos, cara, que a gente fala sobre organizar um workshop, uma oficina, um encontro de escutatória. Porque dentro da minha linha de estudo de teatro, improvisação e tal, existem vários exercícios voltados para isso, e a Bruna, com a linha dela de pesquisa em dança, e dança contemporânea, enfim, ela também tem umas coisas, e aí também o seu trabalho e o trabalho xamânico aí, né? Essa cerimônia, cara, é uma das coisas mais incríveis. Então, eu acho que a gente pode produzir aí no seu espaço uma oficina que vai ser divertida e também muito terapêutica para a gente voltar a ter escuta, para a gente entrar nessa parada de vamos ouvir e vamos ouvir isso, vamos ouvir, vamos ter escuta. É isso, é isso. Não, e a própria relação, né, que, vamos dizer assim, que aquele personagem, até te mandei uns textos antigos lá, né, do Rei Oca, né? O papel oficial do Rei Oca dentro, né? Porque quando você vai ver as histórias, né, quando que esses personagens surgiram, independente do papel deles tradicional, que fala do contrário, mas não é o contrário como a mente imagina, né? Mas e sim uma desconstrução da certeza de que esse pensar é correto, né? Então, é um personagem que trabalha com a desconstrução se você sabe o que você está falando ou você está só reproduzindo. Sim, sim. Cara, isso é Saca? maravilhoso. Sabe que também te ouvindo, me caiu uma outra ficha que é interessante. Para quem não tem noção do que a gente está falando, né, gente? O Rei Oca é o palhaço, né? Assim, dentro desse universo nativo, né? É Palhaço o, é o, sagrado. Né? é o palhaço sagrado, né? Que é um curandeiro, um homem medicina meio ao revés ali, que enfim, mexe ali com as estruturas, né, da comunidade. Agora, É o dentro mestre do do... improviso, né? Se a gente fala É, assim, é o mestre do improviso porque ele trabalha justamente com o que está sendo falado. exato, ele tá sempre presente, né, espontâneo, lidando com... É de fato o jogo do palhaço mesmo, né? O estudo do palhaço é isso, é uma figura que joga, que está sempre em relação e está sempre conectado, está sempre jogando. E, é muito legal, cara, porque dentro desse rolê que eu conheci vocês, né? Assim, eu sempre me senti muito acolhido, mas claro que é um lugar muito amoroso e que, puta, eu nunca vi ninguém não ser acolhido também, né? Mas onde também existia uma certa valorização do que eu tinha para oferecer enquanto comediante. O que é super interessante, porque o comediante, ou a figura que geralmente fica fazendo piadocas e tal, é podada em muitos meios, assim, né? Você vai no meio executivo, profissional da empresa. Ah, pô, essa pessoa aí não fala sério, não leva a sério as coisas, porque tá fazendo, porque tem humor, como se não desse para falar de coisas seríssimas através da comédia. Então, isso também eu acho muito legal desse universo, que tem já um respeito que vem embasado nessa figura do Rei Oca, né? Que já é uma figura Do que, Rei olha, Oca, que é um sábio, né? Porque
ele, a partir, vamos dizer, dessa desconstrução das certezas, de tudo aquilo que acham correto, de tudo aquilo que está todo mundo achando uau, né? Ele vai para que você veja se aquilo tudo é realmente uau, ou o Uhum. grande uau é você achando uau da coisa. Vai mexer nos egos, né? Ele vai dar uma provocada. É isso, é demais, cara. Vai, Agora, vai. tem dois outras coisas aí que, te ouvindo, que me vem, que eu gostaria de te perguntar, de entender. Cara, você vem de uma família que, como você colocou, assim, que sumiu, assim, né? E aí, que é uma coisa terrível. E outra, o nome Tabajara ficou associado com o lance do Cacete e Planeta, sempre alguma coisa mal feita, tosca, ruim, organizações Tabajara, tipo assim, coisa que índio fez, então é mais ou menos, né? Programa de índio. Uhum. Vem com esse preconceito Uhum. também, né? Como é que bate isso para você, cara? Essa coisa desse nome hoje está associado a algo que é que, que é uma sátira, é uma coisa assim, é uma zoeira com os nativos, assim, né? Eu me lembro muito, eu até uma época, quando surgiu, eu não sei se você lembra de uma época de uma campanha, de uma camisinha que cobria algum nome, que era algum nome de alguma pessoa, e que essa campanha ficou no máximo, sei lá, 15, 20 dias, porque tudo tinha eu esqueci o nome do personagem que dava, que era para a camisinha cobrir lá digamos, um nome lá, o Marquinho, o Zezinho, mas era um nome que, de repente, todo mundo que tinha esse nome, né, se sentia ofendido, né, porque estava Tá. associado à Aham, aham. história da camisinha, né? E aí, quando falava eu venho de uma ramificação, Guarara, Tabajara, das associações Tabajara, né, de papapá. Então, vi uma coisa assim que meio dava um desconforto, sabe? Aquela coisa assim que assim, te desconforta, né, cara? É como É? te falar, né, de alguma coisa, né, tu é o Lilim dali, né? Então, era uma coisa assim muito, muito desconfortante, né? Em que algumas vezes eu falava assim: vocês já ouviram falar do Tabajara? Não dos irmãos Tabajara, porque, inclusive, uma época, uma galera que veio de ramificação de Nordeste, né? Que os índios Tabajara tinha uma dupla sertaneja. Tu buscar depois Hum. no Google, tu vai ver os Tabajaras, né? Ah, E ficava muito associado a isso. E a história do programa de índio, né? Que era tipo, pô, é furada, o que é isso, né? E é. aí eu até Ah. brincava, né, nas cerimônias, olha, este é um autêntico programa de índio, que tal? Que é uma das coisas mais legais que você pode fazer na sua vida. Pelo menos Ah, eu acho que foi uma das coisas mais legais que eu fiz e quero voltar a fazer, né? Cara, pois é, isso é muito louco, ah, porque, por exemplo, eu cresci vendo Caceta e Planeta e tal, e eu nem. Só depois de te conhecer que me caiu a ficha do tipo, sim, Tabajara é um nome de toda uma comunidade, entendeu? Assim, é de toda uma família. E eu nunca é o associei tal a do isso. Piniquim, né? Isso apareceu. É o tal do Exato. Piniquim. Então, Papo também, de né? Tupiniquim, né? Parece programa de Tupiniquim. Exato, exato. E isso é muito triste, assim, no certo sentido, porque esfrega a desvalorização mesmo, né, dessa cultura, dessa origem, do respeito a. Porque o nativo, cara, eu fico pensando assim, é muito viagem, assim, cara, porque a pessoa, ela é nativa. Aí
mudaram o nome da terra, mudaram o nome dela, mudaram todo esse rolê. Aí hoje chama Brasil, e tem os brasileiros, e o nativo, para muitas pessoas, é quase como se ele não fosse nem brasileiro, entendeu? É uma coisa muito louca, assim, que as pessoas tratam como se fosse algo, quase como se o nativo fosse um invasor do negócio, sabe? É bizarro demais, cara. É triste, é tipo... É, e é uma coisa assim em que ao mesmo tempo, né, quando você olha assim para o saber, porque você imagina o seguinte: tudo que vem hoje de remédios alopáticos vem graças a esse conhecimento dos povos nativos de Uhum, várias partes do mundo, onde todo esse trabalho de ervas, de cuidados, né, de fitoterápicos e disso tudo, né, vem disso. Mas, ao mesmo tempo, é uma coisa assim que você imagina, assim, né, que eu estava lembrando aqui, que acho que até 1960 em alguma coisa, não me recordo a data direito, o tupi era obrigatório, você aprender a falar o tupi, que né, nas maravilha, escolas. né? Né? Você tinha que aprender aí a falar a língua indígena, né? Que era um ponto comum onde se comunicavam, e muito disso se ramificava também com o tupi-guarani, né? Onde você imagina que os reis da Argentina, de onde tinha a ramificação guarani, que subiam por aí tudo, esse povo todo falava os mesmos idiomas, mas que Uhum, de repente você vai para comunidades, né, onde própria comunidade de Rio de Janeiro, de Espírito Santo, de Bahia, Nordeste, né, sofreu muita tentativa de invasão de uhum. jesuítas. A história tem aí. Ao mesmo tempo, dentro de uma educação que até um pouco tempo atrás, né, pode ser isso, até uns 20 anos, sei lá, atrás, se estudava ainda a Organização Social Política do Brasil, a SPB, né? E que, de repente, ali você olhando os livros de história, falando sobre os nativos, não tem nada, cara, dentro da É, cultura das escolas brasileiras, uhum, colocando a cultura nativa, o saber nativo, o sentir nativo, e que agora algumas instituições, porque alguns nativos se organizaram, já têm seus próprios livros de fitoterapia, de história, né? Você vê aí pessoas de ponta como Davi Capenauá, o Ayrton Krenak, né, cara, que está aí uhum, falando, né, que vem de um movimento, que vem falando ele tem livros maravilhosos, né, uhum. onde fala dessa relação com a terra, dessa relação com o consumismo, disso, disso que está acontecendo, né, onde as pessoas que são criadas em centros urbanos e que, por incrível que pareça, o contato com a natureza está sendo cada vez mais raro, e onde contato com a natureza está sendo uma coisa de elite, entende? Fica como passeios, fica como, vou para Visconde de Mauá, vou para Campos do Jordão, vou para a Serra Catarinense, vou para Nova Zelândia, vou, entende? Então, tem uma coisa aí de cultura muito forte, né, Fábio? Sim, a Onde gente é muito colonizado, assim, né? E essa imagem imperialista mesmo, assim, que vai, cara, que vai limando toda uma cultura, assim, e as pessoas passam a... Eu acabei de ler o último livro da Márcia Tiburi, que chama Complexo de Vira-Lata. E é maravilhoso, me cara, porque falaram desse ali... livro. Muito bom, cara, muito bom. E ali eu identifiquei vários sentimentos que eu tenho, assim, e que eu saco ao redor e que eu falo, nossa, realmente isso é um... Me parece que realmente é um complexo social brasileiro, assim, no total, assim, sabe? Quase total. Porque é é tipo assim, uma falta de amor próprio e um ódio É, à própria cultura, assim,
onde parece que sempre tem que ter uma aprovação externa ou que só vai ser bom quando for parecido com algo que seja estadunidense ou europeu ou japonês. É desesperador isso, cara, é desesperador. Pois é, né? E você sabe que assim, né? Que ao mesmo tempo, falando agora dos abuelos, dos anciões, né? Do que eles sempre falavam, porque quando a gente está falando de um movimento que a gente vem batalhando desde 1992, onde trouxemos para o Brasil pela primeira vez uma cerimônia de tipe com o Nelson Turtle, um Cheyenne, né? 1994, onde a gente conseguiu introduzir esse primeiro movimento, vamos dizer, de 4 tabacos, né, da cerimônia de meia-lua. E nos acompanhando, a cerimônia de meia-lua é uma cerimônia que ele tem um princípio, né, ela tem um meio e ela tem um fim, né, onde são feitos 4 tabacos, onde tradicionalmente a cerimônia de meia-lua ela é feita para rezar pela família, onde você vai ali, então vamos supor assim, você diz assim, Stan, eu quero pedir uma cerimônia de meia-lua, eu quero rezar para minha família, eu quero rezar para minha companheira, eu quero rezar para o meu pai, para minha mãe, e eu quero pedir esse apoio ali de outros irmãos rezando juntos, né? Então, a partir do teu rezo, do teu intento, do teu propósito, por isso tem um tabaco do propósito, né? O primeiro tabaco ali, onde todo mundo dá aqueles arrom, metaquiase. O segundo tabaco, o tabaco da água, que é a água masculina, né? Que representa o sêmen, representa que a vida passa por nós, que é um ensinamento muito bonito para os homens, né? Os homens não imaginam que a vida passa por ele e vai crescer no útero. Entende? A vida passa por você e aí tem uma relação que você tem com a tua energia vital. Tá. Né? Como que você desperdiça a tua energia vital, que é a relação que você tem aí com o teu orgasmo, né? Com o teu sêmen. Né? Então, onde... como que você lida com essa energia que é responsável pela vida. Então, é essa água, né? A água vertical, a água do céu, que é a hora que o momento que o homem ali reza, né? Naquela água, e aquela água rezada ali, depois é distribuída onde todos nós bebemos aquela água. Aí tem um terceiro tabaco, que é o tabaco do poder, que é o tabaco chamado tabaco do propósito, que é o momento de quem cerimônia. Vamos rezar por aquele que pediu a cerimônia e, consequentemente, rezar pelos demais que estão apoiando a cerimônia. Então, vamos rezar pelos amigos do Fábio, vamos rezar pelo Fábio, pela mãe, pelo pai, pela companheira, pelo gato, pelo papagaio, por tudo que ele gosta, ama, por tudo que tu ama, por toda a vida que faz parte da tua vida. Então, os teus bichinhos, né, os teus pets, como são chamados hoje, eles entram nisso aí também, nesse momento onde você vai honrar a energia dos teus pets, o que traz para você, o que traz para a tua casa, a relação que você tem com outros animais, enfim, essas coisas todas. Sim. E no quarto momento, que é o quarto tabaco, o tabaco dos alimentos, que é a mulher reza, né, que representa essa relação, né, com o ventre, com a vida, com a fertilidade, com a gratidão, né, e que representa a água feminina, a água que corre. Então, essa é a cerimônia tradicional dos 4 tabacos, né, que é levantado com esse propósito. Então, a gente traz isso aí em 1994, 95, e começa esse movimento de fazer com que o xamanismo seja conhecido, né, que as cerimônias nativas sejam conhecidas e que também saia desse pejorativo, dessa história de tomar ayahuasca, cheirar rapé, tomar peiote, essas coisas das substâncias. Em que hoje, Flávio, a gente está vivenciando um momento muito legal, que você vai ver aí o uso dos psicodélicos dentro dos consultórios psiquiátricos. Né? Então, hoje, as plantas, né, todo o estudo que hoje tem da DMT, da diptramina, né, que é a substância da ayahuasca, que tem do psicocibeles, né, de outras substâncias sendo ajudada nos casos de
de como se diz, depressão, tristezas, Uhum. desânimos, sujeito que já está entrevado há muito tempo no mesmo nome, Sim. mesma crença. Então, isso Esquizofrenia também, né? tudo, Tem vamos uma dizer, pesquisa. tem muita coisa. E hoje no Brasil já está tendo a primeira formação, né, de terapeutas, de médicos, né, com psicodélicos, né, com todo esse estudo que foi barrado por um tempo, né, já vem aí anos de pesquisa, foi barrado por um tempo, mas que agora já está na Europa, já está nos Estados Unidos, já está em tudo que é lugar, e o Brasil já está aí com todo esse processo, né, da cannabis medicinal, né, que é um assunto também que Uhum. Uhum. tem aí estado muito, ajudado muita gente com convulsão e outros males, né, que estudos de ponta, né, pioneiro no estudo da DMT, entende? Porque a Uhum. ayahuasca é um patrimônio nosso, então tem coisas muito fortes dentro desse campo de pesquisas, dentro desses estados alterados de consciência, né? Claro que é Uhum. importante sempre estar buscando um profissional, uma coisa gabaritada para mexer em surtos pessoais, né? Mexer na maluquice humana não é fácil. Mas, ao Sim, mesmo tempo, sim, sim. o que eu ia te dizer é que tem uma coisa muito legal, porque lá atrás, esses anciões, esses nativos mais velhos do mundo inteiro, já diziam que era chegado o momento dos conhecimentos nativos chegarem para todos, porque ia Hum. chegar um tempo em que as pessoas iam ver que tem uma diferença de você cuidar da tua energia, cuidar da tua espiritualidade, de você frequentar alguma seita, alguma religião, alguma coisa, né? Então, hoje, assim, esse conhecimento que vem para todos vem de uma maneira justamente que a pessoa possa, a partir da sua investigação pessoal e, como se diz, ir se desprendendo desses rótulos, desses estigmas, disso, dessa lenda de filho de peixinho, peixinho entende? Como Uhum. se você não Uhum. pudesse a família toda foi médica, então tem que ser médico. A família toda foi engenheira, tem que ser engenheira. A família toda foi advogado, tem que ser advogado. Então, é um incentivo muito mais a que você seja fiel à tua essência. Uhum. Se, Uhum. se, se eu se eu olho para a tua essência e eu acolho a tua essência, eu estou te olhando acima de rótulos, eu estou te olhando acima de segmentos, né? Tá distante disso, sabe? Dessa história de você ter um gênero, por exemplo, Uhum. Uhum. entende? Uhum. Eu respeito Uhum. a tua essência, eu não preciso te qualificar em gênero, Uhum. Uhum. né? É Sim, sim. claro que o passo do respeito ao gênero é um grande passo, mas a gente pode dar um passo ainda maior, que é acolher a essência. Se eu apoio a tua essência, a tua expressão, aquilo que pulsa, vamos dizer, a tua veia artística de propósito de alma, cara, Sim. É né? como tirar. A, a sensação que eu tenho é como se a gente fosse umas garrafas, né? E, e a nossa essência é esse líquido que está lá dentro, assim, que é uma coisa muito especial, muito específica de cada um e tal. E aí, meu irmão, a gente vai enchendo de rótulo em volta da garrafa, e aí a parada vai se bagunçando assim, e às vezes um rótulo está em cima do outro rótulo, e em cima do outro rótulo, e você não consegue nem ver o líquido que está lá. E é uma garrafa que ela não sabe se ela é Coca, se ela Porra, é porra. Kaiser, se ela é cachaça, se ela é água de coco. Ela fica ali meio assim, você. E fica uma coisa assim onde você percebe, mas o que é mesmo, hein, que tem aí dentro? Aham. O que é mesmo? É gostoso, tá, mas o que é mesmo? Aí, de repente, se Sim, tu tem a sim. paciência ali de vaporizar, né, vamos dizer assim, tu vai ver que vai sair rótulo por rótulo, né? E tu vai, nossa, já fui chamado disso,
daquilo, já fui taxado disso, eu mesmo já achei que eu era isso, eu mesmo pensei que eu também, né? Então, tu vai vendo isso e de uma maneira... Isso que é legal, cara, porque esses trabalhos, né, assim, nativos, e olha que eu trabalho com muita coisa, né, independente dessa veia, disso tudo, na minha ligação com cerimônias, como terapeuta, né, como coach, que leva o trabalho para empresas, para coisas, e vejo isso, né, e eu percebo, assim, que quando a pessoa saca como ela está presa dentro de um script que ela acredita que é a zona de segurança dela, sabe? Em que ela percebe em que ela não é aquilo que ela acredita ser, a partir do próprio olhar dela, isso muda de figura. Isso é uma coisa legal que você tem a oportunidade de ver, por exemplo, na busca de visão, né? Você está ali com você não precisa acreditar em nada. Não interessa se você acredita na pedra, no gnomo, na varinha, no hambúrguer, em Jeová, em Deus, em El Shaddai, enfim, não importa. Porque ali o que importa é a relação que você tem com você e você perceber que viagem é essa. Ei, amigo, o que você está fazendo da tua vida? Ok, você é senhor e senhora da tua vida, na tua vida manda você, excelente, mas o que é que tu está fazendo da tua vida? Tu está realmente saboreando a vida? Tu está sendo fiel à tua maestria? Ou tu está ainda na sombra da carência, do nervosismo, do estresse, eu preciso saber quem sou eu, né? O que é que eu vim fazer aqui? Cara, tu veio para ser feliz, tu veio para evoluir. Independente da crença, o que a vida divide de comum no planeta? A evolução, Fábio. Entende? Então, está evoluindo ou está circulando no mesmo lugar? Se tu, né, eu digo, quanto mais ateu a pessoa for, melhor é. Porque se tu gosta de lógica, qual é a lógica de tu estar ferrando a tua vida, de tu estar fudendo a tua vida com esse mesmo comportamento, com essa crença, com isso que tu diz que é a tua maneira? Já segue uma lógica. Né? Então, quando você entra dentro desse campo, né, que eu me recordo muito de um ensinamento da minha avó, em que ela disse assim, olha, mano, há duas regras que você precisa obedecer na sua vida, o resto pode tudo. A primeira delas, nunca faça nada que macule a tua saúde, o teu físico, o teu coração, o teu pensar e o que você acredita. E nunca faça nada, a segunda, nunca faça nada que macule o físico do outro, o sentir do outro, o pensar do outro, a crença do outro. Se você conseguir manter com esses dois, está feliz. Então, mas olha a responsabilidade disso, né? Porque isso envolve tudo que eu faço também ao planeta. Se eu jogo lixo na rua, se eu dou aquele jeitinho de ninguém estar vendo e estar ali, porque, de repente, eu reclamo do bueiro, mas eu também jogo lixo na rua, eu também jogo disso daqui, né? Então, o quanto que essas desarmonias orgânicas internas de costume, de educação, de coisas óbvias, né? Porque é o famoso eureka, né? É o óbvio, né? É tão óbvio, né, que você, né, você fala, gente, mas como pode ser? É tão óbvio. Mas é óbvio para quem, né? Para que interesse que é óbvio, né? Para que sentimento, para que olhar é óbvio. Né? Então, você vai percebendo isso. Então, eu vejo que, de uma certa maneira, né, como os nativos lá falavam, né, que esses conhecimentos eles iam estar aí abertos para o mundo. Então, hoje você vê o conhecimento brasileiro indo para a Europa, cara. Yanauá, Kaxinauá, Aiauá, indo aí para tudo. Hoje o ayahuasca está no mundo inteiro, o rapé está no mundo inteiro, os grupos, né, de pessoas. Então, vamos dizer que a gente está vivendo um momento onde digamos, é uma transição, mas uma transição onde você vê aí que uns estão acordando, outros estão em choque, outros não estão nem aí.
Sim, Outros sim, não, sim. outros não estão todos mesmo com a conta, com o volume, com o passeio, com o mostrar, né, o poder que tem, o Com, alcance que com, tem, a com influência que tem. algum rótulo desses aí, né? Tô preocupado Não, com. em que você olha hoje. Hoje a criançada, cara, quando você olha para isso tudo, né, que a gente está falando dessa relação com a natureza, né, com o ambiente, né? Mas quando a gente olha e já a criançada com 4, 5, 6 anos já querendo virar YouTube, já querendo ganhar a sua própria grana e sendo incentivado pelo pai, que às vezes vê como filho uma boa fonte de renda, né? E está dentro disso, e onde, de repente, essa relação com respeito, com a vida, com o não estresse, porque aqui na frente, cara, o que mais tem dentro dos vamos dizer, dos consultórios, eu digo por mim, de pessoas que buscam fazer tratamentos, né, para fazer terapias, enfim, conselho, essas coisas todas, eu vejo isso aí direto, que chegou um momento assim onde está gritando dentro, cara. Tem uma coisa que Uhum. tem uma maioria que está aí, está rosnando dentro, está tendo uma ansiedade, está tendo um chamado, está tendo uma ausência que não sabe do que, parece que está faltando alguma coisa, não sei bem o que é. E aí o que está faltando é isso, está faltando em contato com essa essência, com essa autenticidade, entendeu? Com esse sem medo de Cara, ser feliz. me identifico demais com isso que você está falando, porque o sentimento que eu tive quando eu desci da montanha era esse de uma calma. Era uma calma, porque era um sentimento assim de tipo, ah, tá, eu não preciso provar nada para ninguém. É isso aqui o rolê, é só eu comigo e eu tô me aceitando aqui. Era uma certeza de alguma coisa, a sensação era uma certeza de alguma coisa que eu não sei o que é, mas tinha uma certeza assim. Uhum. Então eu lembro que quando eu desço da montanha, para quem está ouvindo aí, Não acompanhando dá pelo para dar YouTube, nome, né? é essa cerimônia, né, a busca da visão, você fica sozinho, né, em jejum total de fala, de comida, de bebida, durante alguns dias, né, na floresta e tal. E não é nada mágico, pelo menos para mim não foi nada mágico, assim, nada. Não, é como o Stan falou, não vi Místico, né? duende, não vi dragão, nada, era só chato mesmo, tipo, porra, fica aí passando fome e cala a boca, né? Mas dentro dessa chatura, tem momentos que são a coisa mais maravilhosa, pelo menos eu tive, né? Os Onde. sonhos, né, cara? Lembra como na quinta, sexta, sétima noite já vai sonhando bastante? Nossa, sim, até porque a gente não come e então a gente dorme muito, né? Fica muito exausto, assim, muito cansado e dorme muito. Então a gente fica mesmo nesse limbo ali do universo do sonho, acorda, você está numa floresta, você volta a sonhar, você acorda, está numa floresta. Cara, isso é uma experiência muito mágica mesmo, nesse sentido, né? Mas Uhum. a calma que eu sentia depois, assim, de tipo, nossa, eu acho que eu estou entendendo, tipo, quem eu sou, o que eu estou fazendo aqui nesse planeta, tipo, isso era uma coisa maravilhosa. E outra, era um resgate de um ritual, porque a gente perdeu os rituais, né? Assim, a E os sociedade ritos de urbaniza. passagem, né? É, Os ritos é, de passagem que foi os perdido. ritos de passagem, exatamente, né? Assim, se perdeu, não existe. Dentro da minha família, por exemplo, não existe. Existe, assim, o Natal, né? A Páscoa, sei lá, umas coisas assim que, ok, que ainda se confunde muito com o mercado, Uhum. com o consumismo também, sabe? Sempre tive uma crise com essas coisas. E lá não, Uhum. lá era resgatar os ritos. Eu falava, ah, tá, olha só. Então, eu fiz mesmo a busca da visão, e no final, para mim, era isso. Eu falei, ah, tá, isso aqui foi um rito mesmo, e agora eu vou sair da casa dos meus pais. No ano que eu terminei, foi o ano que eu saí da casa dos meus pais. Então, para mim, foi muito marcante nesse sentido. Ah, tá, agora eu vou lá ver qual é de pagar minhas contas e lavar minha Uhum. roupa sabe, ser adulto. Digamos assim, você consegue ter um contato com a tua potencialidade.
Eu acho que é isso. Eu acho Que que é isso. você vê assim, que ali não tem o que rezar, né? Porque veja assim, a busca da visão para quem está nos ouvindo é um lugar onde não é para você meditar, não é para você ler, é para você não fazer nada. E a partir desse nada mesmo, não fazer nada, você vai observando teus pensamentos, a tua mente, a tua inquietação, os teus questionamentos. O que é que eu estou fazendo assim? Puxa vida, o que é que eu estou fazendo aqui? Acho que eu vou sair. Fulano, será que alguém saiu e não sei o quê? Bate a sede, será que chove? Será que não? Eu bebo uma aguinha do céu, ai meu Deus. Então, e você vai percebendo, vamos dizer, vários anfiteatros mentais, saca? Uhum, uhum, uhum. Onde Exato. vai vindo várias coisas, e daqui a um tempo, e daqui a um tempo esses anfiteatros mentais, eles cessam. Aí você fica, então é isso? Olha que legal. Nossa, que sensação, né? Eu não consigo dar nome a isso que eu estou sentindo. Porque não Uhum, dá para dar nome. uhum, É uma uhum. paz? Sei lá, parece. Às vezes é um tô de boa? Parece. Parece um relax, parece um restart? Parece. Parece, sei lá, parece tudo isso aí, cara. Não é? É essa relação Sim. que se tem. Ela é única, né? Ela é única. É única, cara. E é isso, não, é isso. E eu Mas quando essa eu, importância, hum, ah, só isso que você estava falando, né, da importância dos ritos de passagem, né, que é uma coisa fundamental para os jovens, né, do dia de hoje, e que antes, até um tempo atrás, até de diálogo mesmo, né, isso depende de uma boa relação com família, né, porque a gente está falando de uhum, ritos que depende de uma boa relação familiar, né, onde tinha os ritos dos 15 anos das meninas, né, tinha um rito dos meninos, tinha os ritos antigos que não ajudaram muito, mas quando o menino ficava jovem, antigamente, para onde que os meninos eram levados? Para a zona, né? é. Grande rito de passagem aí, olha que beleza de rito. É, era um rito desse que era levado, mas que também não era um rito muito legal. Por quê? Porque, olha, você imagina que a gente está falando disso de, como a gente estava falando, né, do que vai servindo de parâmetro para o nosso sistema cognitivo. Uhum, O primeiro contato, tudo isso que faz parte da nossa história, né? O primeiro beijo, a primeira ejaculada, a primeira transa, tudo que vai servir de parâmetro do teu certo e do teu errado. E, uhum. de repente, um bando de homens que teoricamente é uma coisa assim, mas quando tu olha do ponto de vista de relação humana, olha só como é que o homem está tendo contato com a primeira mulher dele. Exato. É Como que um, esse homem, entende? não, é Como que vai terrível, ficar a porque figura já da relação? entra numa relação de objeto, né? De Tem um posse, de machismo grande compra. aí, né? Tem um machismo grande. Sim, De é terrível. posse, de compra, Uhum. de relação, De poder, né? de poder, e que ele arrasta essa ideia, essa submissão, entende? Para a vida Uhum. dele, para os relacionamentos dele, onde você vai ver que gera conflitos, porque não tem uma escuta, né? Porque ele está falando da escuta, que tem Uhum. assim, né? Porque quando o casal está namorando, né? Que isso é uma coisa da relação, tem sempre uma dança. Uma vez que já teve a conquista, que mora junto, tem que tomar muito cuidado para não cair naquele lugar que muita gente acha fofo, bonitinho. Eu conheço muito bem ele, eu conheço muito bem ela, eu conheço Uhum. bem. Aí é onde já cai no lugar previsível e onde aquele encanto, aquela escuta que no início do namoro tinha assuntos, o casal deixa de ter assunto, anula a individualidade e passa a entrar numa rotina.
E se ele ali tiver como informação de base ainda aquele estado, vamos dizer, de submissão, que foi a primeira vez dele como foi, isso serve de parâmetro. Isso se arrasta para muitas relações. Então, esse era um rito, vamos dizer, que era bom, né, assim, mas olha que preço, né? Olha que informação. E que era uma coisa assim muito... Mas antes disso, quando a criança fazia 11, 12 anos, os pais, né, dentro das aldeias, levam para a montanha, levam para a floresta. Vai passar uma noite. Aí, no outro ano, ele passa 2 noites. No outro ano, ele passa 3 noites. No quarto ano, ele passa 4 noites. Sabe? Vai onde ele vai tendo esse simbolismo do rito, sabe? Sem essa coisa aí, virou homem, já era. E que é uma coisa, Fábio, que você trabalha dentro do teu sistema criativo, quanta gente anula a criança em termos de riso, a autenticidade, a descontração e a naturalidade da criança que responde se gosta, se não gosta, não está aí muito. Ela está colocando o desejo dela, a expressão dela, né? E que quando a gente vai para esses campos, né, de expressão, de improviso, a gente inevitável tem que trabalhar com a criança, com o criativo, sabe? Com que se desprende do que vão pensar, se desprende do que vão imaginar e vai aí na tua alegria, na tua felicidade, né? Então exato. Isso realmente, né, faz parte dessa ausência dos ritos de passagem, né? Exato. E retomar essa espontaneidade, né? Essa tradição aí, né? Se pode dizer que seja isso, de levar o moleque na zona porque virou homem, não sei o quê. Ainda também coloca essa pressão e essa ideia super machista de que, tipo, o cara tem que transar, né? Ele tem que representar, ele tem que comer, ele não pode broxar, não pode não gostar de mulher, ele tem que sempre estar lá disponível, o transante, o comedor, né? Que também é uma pressão, assim, tipo, absurda, equivocada, trágica, né, cara? Tudo errado, Stan, tudo errado nessa caralho, né? E ainda bem que tem figuras... Oi, fala. Que você sabe que dentro da educação de base, eu, por exemplo, quando tive meus ritos de passagem, né, a minha avó, ela foi me dizendo, né, claramente o que as meninas gostavam, o que a menina não gostava. Os homens foram me dizendo, isso não se faz, isso faz, muito cuidado, isso é abuso. Então, as experiências dos mais velhos, tanto de mulheres quanto de homens, eram passadas para a gente. Então, aquilo que era, vamos dizer, uma mancada ou uma cagada, a gente não fazia, tomava cuidado, porque sempre foi cultuado assim ter uma escuta, sabe? Minha avó dizia assim, para você não ter problemas nunca, né, com mulheres, é assim, olha, é uma escuta, né? Tenha uma escuta. Se você tiver uma escuta, né, você não vai ter conflito. E quando você deixa de ter essa escuta, você vai ter conflito, porque na escuta você vai apoiar naturalmente, entende? Ter uma escuta e se sentir apoiada, você não vai ter conflito. É isso. Senhoras e Mas senhores... tem vários assuntos. Tem vários, e eu só não continuo porque eu tenho um horário, Mestre dos Magos, mas a gente vai ter que fazer o episódio 2 aí, sem dúvida, porque tem mais um tanto de coisa aí para a gente conversar. Para falar aí do porquê, né, dessas, o que são esses universos, o simbolismo dessas cerimônias, desses cuidados, né, desse olhar. Mas para quem está nos escutando aí, né, é algo assim, né, dentro desse caminho, dentro dessa filosofia, está muito para esse olhar do respeito, né, de se relacionar bem com a vida, se relacionar bem com o universo, com os planetas,
com a tua família, com a tua saúde, né? Com o teu bem-estar, com a tua essência, né? Então, é excelente para quem busca essa vibe, né? É boa. E outros assuntos que a gente pode falar. E vem aqui, né, para ver aí essa história da oficina, aí vai rolar aqui de Arro Metaquiase. Eu quero mesmo. Vai rolar, vai ser bonito. Mestre, obrigado pelo seu tempo, pelas aulas, pelas falas, pela escuta. Sensacional, muito bom mesmo, sensacional esse papo. Eu sinto muito mesmo, eu queria continuar, a gente podia já fazer 2 episódios até, mas eu não posso continuar mais para frente a gente faz uma continuação. Marca aí um segundo episódio, a gente volta para dar continuidade a isso. A gente volta. E a galera que está aí, né, que está nos escutando e quiser saber mais, tem aí é fácil, lá no Instagram, tem um Instagram, você fica sabendo de todos esses programas de índio, da minha vibe, o que é. Tá. Sim, e o seu Instagram é Stan Chania, colocou aí Stan Chania, colocou esse nome, né? Stan Chania, STHANXANNIA. Isso, colocou isso, já vai aparecer. Aí vai aparecer se a pronúncia meia esquisita, Tehuan Tepelt. Tá aí. E tem o nosso site, né? Para quem quer conhecer, tem o www aí, que é aosfilhosdaterra.com. aosfilhosdaterra.com. E aí tem aí o nosso trabalho, nossa vibe, tem um mapinha. Vou compartilhar contigo o mapinha já para tu ter. E a hora que quiser dar uma fugida, né? Tu tá onde aí em São Paulo? Que bairro? Eu tô no centro aqui, eu tô na República. Então vai levar uns 40 minutos para estar aqui. Tu cai ali pelo Jaguaré, já cai aqui rapidinho. Vai ser demais. O site de vocês está lindo também, né? Inclusive, parabéns. aosfilhosdaterra.com, já tô entrando aqui, vendo. E tem toda a explicação aqui, o site está bem bonito, o site, gente. E as fotos, vocês vão pirar nas fotos, as cerimônias, tem tudo bem registradinho aqui. E é isso, vai ser demais. Não, eu tô muito afim, tô precisando, viu? Eu conversei com o Stan Chania, que é o cara, Arro Metaquiase. Muito obrigado vocês aí que ouviram ou que assistiram pelo YouTube até o final. Toda semana um episódio novo aqui do podcast. E o Stan é o cara. Entre lá, aosfilhosdaterra.com, dá uma olhada no site que tá demais. E logo vamos ter novidades aí. No próximo a gente bate um tamborzinho. É isso, mestre. Obrigado, querido. Obrigado, Fábio. Obrigado pelo convite, obrigado pelo carinho. Obrigado a todos aí que estão ouvindo, que vão ouvir, desejando assim caminhos abertos, bendições, sabe? Não tenha receio, medo de ser quem se é. E é isso, e vamos que a gente pode fazer a diferença sim. Podemos fazer a diferença sim. Yes, you can.